quando surge o Alviverde, a gente surge aqui, galera, com mais um pós-jogo do Palmeiras. O Verdão não conseguiu bater o São Lourenço e conseguir a classificação em primeiro lugar, no geral, da fase de grupos da Conmebol Libertadores. O Hendrick se despediu num jogo xoxo, para dizer o mínimo, né? Um jogo em que foi um tanto sonolento, um jogo sem muitas emoções, um jogo em que não se viu gols de um lado nem de outro. Vamos ver as estatísticas do jogo. Já aproveita aí para dar o seu like no vídeo, porque a gente precisa de você, precisa do seu like para que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas. Basta você dar um like, conferir a tua inscrição e comentar aqui embaixo. Comenta aí, o que você achou do Palmeiras e São Lourenço? O Palmeiras jogou muito bem? Jogou bem? Jogou mal? Foi horrível? Coloca aí a sua opinião. Quero saber o que o palmeirense pensa sobre esse confronto contra o São Lourenço, o último jogo de Hendrick no Palmeiras. Vamos ver então aí a classificação, ou melhor, as estatísticas de Palmeiras e São Lourenço. Palmeiras deu 9 chutes na direção do gol, tá? Esses 9 chutes na direção, aliás, 9 chutes, Palmeiras deu 9 chutes, 4 deles na direção do gol. O São Lourenço deu 6 chutes, 1 na direção do gol, pelo menos com jogada valendo, né? Jogada válida. Teve um lance lá que chutaram, que o Everton defendeu, né? Mas estava anulada a jogada, então pronto. 74% de posse de bola para o Palmeiras contra 26% para o São Lourenço. Nós tivemos aí também precisão de passe de 81% para o Verdão e 56% apenas para o São Lourenço. Meu pessoal, olha o seguinte, os passes foram 482 passes para o Verdão contra 171 para o São Lourenço. Os números do São Lourenço aqui são pífios, exceto que se você prestar atenção, eu achei alto o número de chutes, é alto. Porém, a gol foi só 1, então é meio que continua mantendo números pífios do São Lourenço aqui. E aí foram 16 faltas cometidas pelo Palmeiras, 14 cometidas pelo São Lourenço. Essas faltas é que eu sempre falo, quando o Palmeiras faz mais faltas do que o adversário, geralmente ele faz mais do que 13. E geralmente ele não joga tão bem assim. A falta é um reflexo de todos os jogos do Palmeiras, você pode olhar, pode prestar atenção. Quando você acha que o jogo foi ruim, olha quantas faltas o Palmeiras fez. Geralmente ele terá feito mais faltas do que o adversário. E terá passado de 13 faltas, que é um número médio para quando o time joga bem. Então, se fez 13 faltas, não tem essa para sempre, né? E não deu nem 15 chutes, que é o número médio de finalizações do próprio Abel Ferreira, que disse que o Palmeiras jogou bem, mas que encontrou uma defesa muito forte pela frente. Ora, Abel, se tivesse jogado bem como você mesmo acredita, teria finalizado pelo menos 15 vezes a gol, tá? Vamos lá. Palmeiras teve também aí um cartão amarelo, São Lourenço 3. Ninguém foi expulso. Foram 4 impedimentos de jogadores do Palmeiras assinalados contra 1 impedimento de jogador do São Lourenço. Meus amigos, 6 escanteios favorecendo o Palmeiras, 1 para o São Lourenço. O São Lourenço foi, nas estatísticas, podemos dizer assim, trucidado, né? Foi realmente amassado. Os números que eles estão mais próximos do Palmeiras é exatamente o número de faltas, tá? Mesmo assim, tem menos faltas cometidas do que o Palmeiras. Já é aquele sintoma, né? Como eu sempre digo, esse número de faltas costuma dizer se o Palmeiras jogou mal ou se o Palmeiras jogou bem. E aqui, quando eu falo mal e bem, eu estou dizendo que bem é jogar muito bem, amassar o adversário, não dar oportunidade. Ou quase isso. Ou, digamos, melhor do que bem. E quando joga mal, eu estou dizendo que jogou mal. Ou foi horrível, ou foi aquele bem, assim, sem sal, entendeu? E para mim, esse jogo contra o São Lourenço foi o bem sem sal. Foi um bem sem sal. A classificação do grupo do Palmeiras, então, Palmeiras em primeiro lugar com 14 pontos. Olha aí, 14 pontos, 4 vitórias e 2 empates. Continua invicto. Temos aí o Palmeiras. Eu vou falar uma coisa para você. A última vez que o Palmeiras, do Abel Ferreira, ficou invicto, não foi a última vez, né? Mas uma das vezes que o Palmeiras ficou invicto na fase de grupos, o Palmeiras foi campeão. Foi em 2020. O único jogo perdido foi pro River Plate, aquele jogo lá no Allianz Parque. Aquele terrível jogo do Allianz Parque lá que acabou dando em boas coisas, né? Daqui a pouco, né? Independente Del Valle, 7 pontos, atrás do São Lourenço, que empatou com o Palmeiras, ficando com 8. E em segundo lugar, né? O São Lourenço classifica a meia derruba do cavalo, já que apostaram lá, quando se sorteou os grupos, que o Palmeiras e o Del Valle passariam, e realmente os times que mereciam mais talvez passar fossem esses, mas
o São Lourenço conseguiu empatar com o Palmeiras os 2 jogos. Então, isso aí é o merecimento deles de passar, né? Se eles não tivessem empatado com o Palmeiras, o Del Valle, por sua vez, perdeu para o Palmeiras os 2 jogos. Então, aí fez a diferença para o Del Valle. Porque contra eles, os 3 contra eles, o Independiente Del Valle foi muito melhor. E o Del Valle ficou em primeiro da briga dos 3. Só que quando botou o Palmeiras na equação, o São Lourenço conseguiu 2 empates. E isso o classificou. Você saber equilibrar com quem é do seu nível, e quando pega um muito melhor, você tem que... aí sim, você tem que conseguir ali sobreviver, né? E eles conseguiram sobreviver, não perderam nenhum dos jogos para o Palmeiras, e aí estão por isso classificados. Você vê, portanto, então, que no jogo do Allianz Parque acabou com esse jogo aí, com esse resultado aí, o Palmeiras 0, o São Lourenço 0, o Hendrick se despedindo. E um detalhe importante também que você tem que ver, que o River Plate vence e é líder geral, e o Flamengo fica no pote 2. Isso que realmente aconteceu, meu pessoal. Você pode dar print depois, se você quiser dar uma lida aí no texto, mas realmente o São Lourenço conseguiu fazer com que o Palmeiras não fosse o líder geral, hein? O São Lourenço conseguiu impedir aí que o Palmeiras se classificasse, tá? E a Conmebol definiu como primeiro critério de desempate o saldo de gols, e o segundo gols marcados. Veja a lista abaixo. Olha só, vamos ver aqui então, galera. Classificação geral da Libertadores 2024. River Plate 16 pontos, saldo de gols 9. Atlético 15 pontos, saldo de gols 8. Palmeiras 14 pontos, saldo de gols 9 também, né? Mesmo do River. Fluminense 14 pontos, mas com saldo de gols 4. São Paulo 13 pontos, saldo 7. Bolívar 13 também, só que saldo é 4. Aí tem o Talheres, 13 pontos com saldo 4. Mesma pontuação do São Paulo, inclusive, só que o saldo um pouco menor. A diferença é o jogo entre eles também, né? Perdeu para eles. Olha só, o Penharol 12 pontos, 7. Flamengo 10, saldo 7. Júnior Barranquilla 10, saldo 3. O Nacional 10, saldo 1. Botafogo 10, saldo 1. Strongest 10 pontos, saldo de 2 gols. O Huachipato 8 pontos, saldo 1, menos 1, né? Saldo menos 1, ainda tinha, né? Ou tem jogo a disputar, tá dizendo aqui a informação, vamos ver, né? Temos aqui o São Lourenço com 8 pontos e saldo 0. E o Colo-Colo, 6 pontos, saldo menos 1. Como será o sorteio? Os times que avançarem estarão divididos em 2 potes. O primeiro será composto com equipes, né, por equipes classificadas na primeira colocação de seus respectivos grupos, enquanto o outro terá os vice-líderes das chaves. Os duelos serão definidos por sorteio. Um time do pote 1 vai enfrentar uma equipe do pote 2. Então, o pote 1, Fluminense, primeiro do grupo A, São Paulo, primeiro do grupo B. Primeiro do grupo C está a ser definido ainda, tem o jogo do Huachipato faltando, né? Aí tem o Júnior Barranquilla, primeiro do grupo D, o Bolívar, primeiro do E, Palmeiras, primeiro do F, Atlético, primeiro do G e o River, primeiro do H. Pote 2, Colo-Colo, segundo do A, Talheres, segundo do grupo B, o segundo do grupo C está por ser definido, o jogo lá do Huachipato também, né? E aí a gente tem aqui o Botafogo, segundo do D, Flamengo, segundo do grupo E, o São Lourenço, segundo do grupo F, Penharol, segundo do grupo G, e Nacional do Uruguai, segundo do grupo H. Me surpreende o Flamengo cair em segundo do seu grupo, o grupo F, o grupo E. O Flamengo conseguiu não ser primeiro colocado, hein? O Flamengo conseguiu, naquele grupo dele, não ser o primeiro colocado. É realmente surpreendente que o Bolívar tenha conseguido abocanhar o primeiro lugar do grupo do Flamengo. Inacreditável. Inacreditável. Para o Palmeiras, se a coisa tá ruim para o Palmeiras, imagina para o Flamengo. O Flamengo é um elenco milionário, multimilionário, daquele jeito lá, cheio de craques, e não conseguiu ficar em primeiro lugar no grupo deles. Que, na minha opinião, claro, é mais fraco que o do Palmeiras. Só para você ver, o grupo do Palmeiras estava todo mundo... Grupo do Palmeiras, olha a pontuação. O Palmeiras fez 14 pontos. Olha o resto. São Lourenço 8, Independiente 7 e Liverpool 4. Até uma rodada, esses 3 aqui estavam todo mundo com 4 pontos. Ou seja, o equilíbrio desse grupo. E o São Lourenço empatou os 2 jogos com o Palmeiras que o classificaram. Se ele tivesse perdido esses 2 jogos, ele não teria se classificado. Teria ficado com 6 pontos. Independente do intervalo, estaria classificado.
Então esse jogo do Allianz Parque classificou o time do São Lourenço, porque no saldo de gols, acho que se bobear, se bem que aqui no saldo eles não perderiam, né? No saldo de gols aqui, a vitória do Del Valle foi pouco, acho que até se eles tivessem perdido, teriam se classificado também. Mas de todo modo, o detalhe é, o Flamengo surpreende negativamente, hein? O Flamengo não consegue aí realmente a classificação como o primeiro de seu grupo. Inacreditável que o Bolívar conseguir essa classificação no grupo do Flamengo como líder do grupo. E agora é ver o que vai acontecer aí, porque tem Champions, né? Nesse final de semana, podendo ter um adversário aí do Palmeiras. Será que o adversário do Palmeiras no Mundial será o Borussia ou será o Real Madrid? Estará o Palmeiras no Mundial? Essa é a grande questão. No Mundial de 2024, no fim do ano, a famosa Copa Intercontinental, renomeada pela FIFA, mas que certamente continuará sendo chamada por brasileiros de Mundial de Clubes. Até porque aqui tudo é mundial, né? Mas vamos fazer o seguinte. Deixa o seu like aí, porque eu quero saber também a sua opinião, tá? Coloca aqui embaixo o que você achou aí dessa classificação do Flamengo como segundo do grupo dele. E o Palmeiras, que não conseguiu classificação como primeiro geral dessa fase de grupos aí. Classificação geral que ficou na mão do River Plate. E de quebra, o Atlético ainda passou o Palmeiras, ficando com a segunda posição geral, né? Pelo menos, se tem uma coisa boa aí é que vamos ter Copa América. O Abel tem tempo para tentar dar uma ajustada aí nesse time, se bem que eu acho que na Copa América não vão dar muita folga pro time do Brasil não, por causa da questão do Rio Grande do Sul, que teve 2 fins de semana seguidos sem Brasileirão. Então essas 2 rodadas aí, 2 para não dizer 4, né, elas podem ter um custo, 2 por causa da Copa do Brasil, teve Copa do Brasil nos meios de semana. Então essas 2 rodadas do Brasileirão aí poderá ter repercussões lá na frente, tá? Se é que você me entende. Galera, Hendrick foi embora mesmo, hein? Até logo, Hendrick. Avante palestra.